A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. O título dela, A Oração do Justo Move a Mão de Deus. Preste atenção, em 2 Reis, capítulo 20, no verso 1, 2, 5 e 6, diz assim: Naqueles dias, adoeceu Ezequias de morte. Veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Então disse o Senhor Deus: Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei a teus dias 15 anos. A palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, verso 16. Quando o justo ora, a sua oração move a mão de Deus. A palavra justos quer dizer íntegro. Pessoa justa, fiel, que tem uma vida reta, irrepreensível. E o rei Ezequias era assim. Quando Ezequias assumiu seu reinado, ele não fez como seus antepassados, que agiram mal diante de Deus, sendo idólatras, infiéis e irreverentes, chegando ao ponto de levantar imagem de ídolos, colocando-os no templo do Senhor e acabando com o culto do Senhor Deus. Porém, Ezequias foi diferente. Quando assumiu seu reinado, a primeira coisa que ele fez foi reparar a casa de Deus, derrubando os postes de ídolos, tirando os ídolos da casa de Deus e restaurando o verdadeiro culto a Deus. A palavra de Deus diz que Ezequias fez o que era reto ao Senhor, conforme tudo quanto fez Davi, seu pai. 2 Crônicas, capítulo 29, verso 2. Ele confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve ninguém semelhante a ele. Entre todos os reinos de Judá, Ezequias se agarrou com Deus e não deixou de segui-lo. Guardou os mandamentos que o Senhor havia dado a Moisés. O Senhor Deus foi com ele, fazendo com que ele prosperasse aonde quer que fosse. Mas um dia, Ezequias ficou muito doente. Recebeu a notícia vindo da parte de Deus, através do profeta Isaías, de que ele morreria. Ezequias chorou muitíssimo, pois ele não queria morrer naquele momento. Orou ao Senhor, apelando pela sua justiça e dizendo: Senhor, lembra-te que andei diante de ti com retidão, com fidelidade e integridade de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. 2 Reis, capítulo 20, verso 2 e 3. E o texto diz que Isaías, ainda que não tinha saído do pátio do palácio, quando o Senhor Deus falou com ele: Volta e diz a Ezequias que ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eu o curarei. Acrescentarei a ele mais 15 anos, e o livrarei do rei da Síria. Ezequias tinha um compromisso com Deus, e isso fez a diferença. O homem justo tem crédito com Deus. Quando ele ora, a sua oração o agrada. Provérbios 15:8 diz: O Senhor detesta as ofertas e sacrifício dos ímpios, mas a oração dos justos é o seu contentamento. Não podemos pensar que Deus sempre atenderá aos nossos pedidos, pois Ele é Deus e a sua vontade é melhor que a nossa. 1 João capítulo 5, verso 14 e 15. Mas a Bíblia também diz que devemos nos achegar com confiança diante do trono da graça para alcançarmos misericórdia e acharmos graça na hora da necessidade. Hebreus 4,16. Isto
Só é possível porque Jesus nos reconciliou com Deus através do seu sangue, por causa do justo. Você pode mudar situações, fazer muito além do que pensamos, como foi no caso de Ezequias. Outro exemplo de uma vida íntegra e retidão é Daniel. Daniel foi um homem justo e fiel a Deus. Este homem orava constantemente a Deus. Da mesma forma, ele também passou por uma grande provação. Por causa da inveja dos seus companheiros de trabalho, esses fizeram uma armadilha para Daniel a fim de prejudicá-lo. Criaram uma lei onde nenhuma pessoa podia fazer pedido a nenhum Deus durante 30 dias, mas somente ao rei Dário. No caso contrário, essa pessoa seria lançada na cova dos leões. Porém, Daniel não obedeceu essa lei e, como de costume, ele continuou orando ao seu Deus 3 vezes ao dia. E por causa disso, Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas Daniel era um homem justo e agradava a Deus. Ele orou ao Senhor, lembrando-lhe da sua integridade. E o Senhor enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Daniel passou a noite inteira com os leões ferozes e não foi atingido por nenhum deles, porque Deus era com ele. Assim como esses homens, nós temos que ser justos e íntegros, irrepreensíveis, fiéis a Deus, para que no dia da adversidade possamos ver o agir de Deus. A palavra de Deus diz que o pecado nos separa de Deus e impede que as nossas orações sejam respondidas. A palavra de Deus diz assim: certamente que a mão de Deus, do Senhor, não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, pecados, fazem separações entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías capítulo 59, verso 1 e 2. A palavra de Deus também diz que ele abençoa o justo e protege com um escudo. Isto é, ele o cerca com as suas bênçãos e dádivas. Salmo 5, verso 12. No Salmo 34, verso 17 diz: os justos clamam e o Senhor os ouve, livra-os de todas as suas angústias. No Salmo 34, verso 17. E em 1 Pedro, capítulo 3, verso 12, os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Talvez você reconheça que não tenha sido íntegro e fiel, mas está arrependido e quer a bênção do Senhor na sua vida. Para isso, volte agora mesmo para o Senhor. Clame por sua misericórdia. Ele já te perdoou. A palavra de Deus diz que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Salmo 51, verso 17. E Jesus disse: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João, capítulo 6, verso 37. Por isso, tome posse do perdão de Deus através dessa promessa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. João, capítulo 1, verso 1 e 9. Busque ser fiel, ande em santidade, pois a vontade de Deus, agindo assim com certeza, você terá sempre o favor de Deus e será sempre vitorioso em nome de Jesus. Pai, eu oro por todas as pessoas que estão me ouvindo, porque eu creio que elas são justas, justificadas pelo sangue do Cordeiro. Que a cada dia mais eles possam ter intimidade com o Senhor, através da oração, para que possam mover a tua mão em favor deles. Eu abençoo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar, para que mais pessoas saibam o quanto são justos diante do Senhor e o quanto a sua oração move a mão de Deus. Se você foi abençoado e deseja ser um semeador do nosso ministério, um financiador, aí tem um número do Pix, que você pode fazer uma oferta generosa, sempre crendo
que tudo que você semear, você vai colher. Através da sua oferta, vamos levar pessoas a ter um encontro com o Senhor e também vamos ofertar cestas básicas para aqueles que nada têm. Nos ajude a pregar a palavra e Deus vai te abençoar sobremaneira, em nome de Jesus.